Qual a relação entre procrastinação e baixa autoestima no seu filho? Olá, amigos, eu sou Ana Paula Ribeiro, terapeuta familiar, psicanalista, educadora e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com o seu filho. Muitas vezes, quando os pais percebem nos filhos uma falta de vontade, de desejo, de ação, não é? Em estar desenvolvendo alguma atividade ou em estar se relacionando em família, eles costumam colocar isso no baú da preguiça. Então, eles não percebem que por trás desse comportamento, pode existir um outro fator. E aí, como a palavra procrastinar está muito em moda, todo mundo costuma utilizá-la associando-a exatamente a esse estado de inércia diante de alguma atividade. E quando isso se dá em família, muitas vezes os pais, de forma até inadvertidamente, eles costumam chamar o filho de preguiçoso. E eles não percebem que essa atitude, ao invés de estar estimulando o filho a sair daquele local de comodismo, que muitas vezes é encarado também dessa forma, ele está piorando uma situação, um sentimento e um estágio emocional que o filho pode estar vivendo e ele não está percebendo. Muitas vezes, quando a gente para olhar os filhos e as atitudes deles imediatas, né? Quando a gente procura ver a coisa assim com muito mais cuidado, com muito mais atenção, a gente percebe que por trás daquela reação, daquela atitude, pode estar um transtorno de ansiedade, pode estar baixa autoestima e geralmente quando a pessoa está com a estima muito baixa, ela não sente vontade de fazer nada. Então, será que você já parou para perceber se esse estágio de quietude, não é, do seu filho, ele não é um transtorno de ansiedade ou a estima dele que está precisando ser assim cuidada, ser alimentada, ser regada e os pais cumpre um papel importantíssimo nesse momento. Então, pare para observar se esse desejo dele de ficar quieto, de se isolar, ele não está relacionado a um transtorno. E se você percebe assim, é importante que seu filho seja levado a um profissional de comportamento humano para que ele possa ajudar seu filho a sair desse estágio. Isso se você não se sentir capaz de atuar no processo. Porque muitas vezes as dificuldades que os filhos enfrentam estão, em sua grande maioria, relacionadas à forma como os pais tratam, desenvolvem todo esse processo educativo. Às vezes os pais, eles educam na base do achismo, na base da intuição. E é preciso, como em toda outra situação na nossa vida, a gente se capacitar, a gente procurar entender como as coisas se processam, quais são os estágios de desenvolvimento desse filho, o que ele já pode nos dar e o que ainda não está dentro da condição dele de desenvolvimento socioemocional para nos passar. E a gente vai levando, empurrando com a barriga, como muitas vezes o dito popular nos passa, não é? E a gente não percebe que uma mudança de atitude nossa pode fazer toda a diferença. Essa baixa autoestima do seu filho pode estar relacionada a um comportamento dos pais de procurar mostrar a ele que alguns sentimentos não são válidos. Porque às vezes os pais se mostram como pessoas sempre certas, que já conquistaram tudo, que tiravam notas excelentes, que eram melhores de turma, que conquistaram estágios na faculdade de desenvolvimento de uma forma assim superior. E termina que os filhos, com essa fala dos pais, eles se sentem cobrados a terem esse mesmo desempenho dos pais. Ou eles se sentem
incapazes de darem conta dessas demandas. Outras vezes, quando você olha para o seu filho e você mostra a ele que ele não tem o direito de se sentir triste, de se sentir desanimado, decepcionado, porque ele ainda não está enfrentando a vida, que você é que dá tudo a ele, que você o sustenta e se esforça para que ele tenha tudo e ele ainda reage dessa forma, essa forma de cobrança, essa barganha emocional só prejudica também essa autoestima do seu filho, porque ele vai se sentir cobrado constantemente. E quando a gente já está num processo de desânimo, de desacomodação emocional, uma coisa que para o outro, não é? Para aquele que está pronunciando, falando, pode ser algo super simples, para quem está recebendo aquela carga emocional, é uma bomba. E aí você precisa entender se seu filho não está vivendo ou passando por um processo semelhante. Porque ajudar seu filho está diretamente ligado à sua mudança de atitude, digamos assim. Percebe? É importante que os pais se posicionem na relação de forma a saber alterar, mudar o comportamento quando perceber que aquilo que está levando para o filho não está surtindo o efeito esperado. Se não está surtindo esse efeito, se o filho não está dando um retorno positivo diante daquilo, pai, mãe, que você está passando para ele, é importante que você reveja as suas atitudes e não insistentemente vá ao seu filho cobrar algo que ele não tem a capacidade ainda de lidar. Quando a gente tem a maturidade, não é? Para perceber o próprio erro, isso também está relacionado a uma questão de humildade. Muitas vezes os pais acham que se mostrar humilde, não é? E mostrar que errou, reconhecer um erro diante do filho é algo que não é bom, é algo que não é positivo, porque eles acreditam que o filho vai olhar para eles e não vai respeitá-los mais por conta disso. E é exatamente o contrário, gente. Papais, mamães, entendam que é necessário humanizar as relações com os filhos, para que os filhos desenvolvam um sentimento de pertencimento. Esse sentimento de pertencimento é essencial para o bom desenvolvimento de qualquer pessoa. E quando você cria um distanciamento entre você, ser humano, e o seu filho, ser humano, você faz com que ele se sinta muito inferior a você. Você diz, eu fiz, eu dei conta, eu ajo assim, eu faço dessa forma, e você não faz, não age, não tem vontade, é um preguiçoso. Então, tudo isso, se você junta, não é, e coloca na mente de um adolescente, de uma criança que ainda está em desenvolvimento emocional, que ainda não atingiu a maturidade necessária para lidar com as próprias demandas, isso causa um mal imenso. Então, sem querer, sem perceber, a sua fala pode estar sendo um fator negativo para o desenvolvimento do seu filho. Você pode estar travando a atuação dele, porque ele agora já sente medo. Ele sente medo de atuar e não acertar. Ele sente medo de tentar fazer e não atingir o nível de excelência que você, pai e mãe, está levando a ele ou exigindo dele. Então é necessário que você mostre ao seu filho, para que essa relação se humanize, que você mostre ao seu filho que essas emoções primárias, que são reações naturais de todos nós diante das demandas da vida, elas são normais e que ele tem total direito de senti-las. Então, que ele possa sentir raiva, que ele possa sentir medo, nojo, tristeza e também alegria. Percebe? Às vezes a gente quer que o filho só sinta alegria. A gente fica tão ansioso
querendo que os filhos sejam felizes, que a gente, de uma forma errada, tenta impulsioná-lo, empurrá-lo a sentir isso quando ele está vivendo um momento difícil emocionalmente e não consegue esse nível, não é? De satisfação, de alegria, ao ponto de você perceber nele que ele está sorrindo, alegre diante de tudo e dando conta das próprias demandas sem dificuldade. Eu entendo que quando a gente vê o filho sofrer, a gente se desacomoda também. E a gente procura um caminho, um meio de fazê-lo sair daquela situação. Só que às vezes a nossa tentativa está sendo errada. O caminho, a forma, digamos assim, que nós estamos buscando isso está errada. A gente precisa rever essa postura diante dele. Então, mostrar ao filho que pode sentir essas reações, que pode demonstrar essas emoções, é super válido. Porque ele vai se sentir no direito de, diante de alguma situação, ele externar o que está sentindo e não esconder. Então, se você vê o filho isolado, é porque ele está tentando esconder algo. Porque ele não está conseguindo mostrar a você como está se sentindo. E isso não é bom. Porque ele, se está se desenvolvendo dessa forma, na fase adulta, ele vai ser um adulto inseguro. Ele não vai conseguir ir ao chefe para pedir uma promoção. Ele não vai conseguir se posicionar diante de um professor. Ele não vai conseguir ter relações saudáveis entre os pares, relações afetivas com equilíbrio e segurança. Porque ele se desenvolveu acreditando que sentir raiva, por exemplo, não é algo bom. Então, todas as vezes que ele sentir raiva, ele vai entender que não está bem emocionalmente. E isso vai gerar angústia, isso vai gerar ansiedade, tristeza. Percebem? Então, papai e mamãe, procrastinar nem sempre está relacionado com o estágio de preguiça. Muitas vezes pode ser, sim, essa estima do seu filho que não está permitindo que ele sinta vontade e desejo de atuar e agir diante do mundo. E se você não conhece o seu filho, você não vai conseguir perceber. Você não vai conseguir entender os motivos dele estar agindo ou reagindo dessa forma. E aí, a sua atitude, que para você pode ser apenas um estímulo, ela pode estar sendo entendida pelo seu filho como uma violência emocional, como uma cobrança, como uma falta de aceitação dele, ou uma falta de admiração daquilo que ele consegue ser e mostrar para você. Não permita, né, que seu filho ele olhe para você como um algoz das emoções dele. Porque todas as vezes que você vai a ele tentar estimulá-lo de forma errada, quando você chega para fazer isso, ele já se retrai, ele já se fecha. Né? Os sentidos deles ficam fechados para aquilo que você está levando a ele como uma reação para que ele não sofra. Não é? Então, de certa forma, o ego dele vai atuar e vai dizer a ele, ó, fica quieto aqui, não valoriza essas coisas porque, mais uma vez, sua mãe, seu pai está levando a você ou trazendo a você conteúdos que não são válidos. Então, o seu filho vai se fechar, não vai querer atuar com você. Com o tempo, você vai vê-lo assim, simplesmente não querendo mais nem sentar à mesa, interagir com a família durante as refeições, em alguma atividade, junto com toda a família, porque ele não vai estar se sentindo confortável emocionalmente para atuar junto a vocês. Então, papai e mamãe, é necessário que você faça um esforço para parar alguns minutos durante o dia
e observar o seu filho. Seja ele uma criança, um pré-adolescente, um jovem. É preciso você olhar para ele com aquele olho de quem quer ver além daquela reação externa que ele está demonstrando. Olhar além daquele casaco que ele está vestindo. Porque por trás daquele casaco, daquelas roupas escuras, nada contra as roupas escuras, mas atrás daquela atitude de querer esconder o corpo, não é? Pode estar acontecendo uma automutilação que simplesmente demonstra que ele está sofrendo emocionalmente e ao se cortar, ele percebe que a dor de emocional, ela é um pouquinho esquecida por conta da dor física. Então ele se corta, se concentra ali naquela atitude e por alguns momentos ele consegue esquecer aquele sentimento ruim que mexe com ele e ele não sabe lidar. Às vezes os pais são os últimos a saberem que o filho está vivendo um momento assim. Os amigos, o professor, o psicopedagogo na escola, geralmente percebem antes dos pais, porque na correria do dia a dia, não é, das demandas que a vida tecnológica também impõe, terminam por deixar um pouco de lado, eles olham para os filhos e acreditam que está tudo bem. E muitas vezes não está. Então, você precisa ser proativo também na sua relação com seu filho. Não só na sua atividade profissional. Não só para cuidar de si mesmo. Você precisa desenvolver no seu filho um desejo de tomar atitudes de autocuidado, de autoencontro, de auto-perdão. Geralmente, diante do curso da capacitação, do curso Pedagogia Familiar, que eu desenvolvo com os pais, eu procuro levar eles essa necessidade de todos os pais terem esse autoencontro, esse autocuidado e auto-perdão. Mas é necessário também que isso seja estimulado nos nossos filhos. Eles precisam também aprender a encarar as dificuldades ou as inabilidades que apresentam, que são naturais deles, como normais, não é? Como um direito que eles têm de não darem conta de tudo, de não terem habilidade para tudo. Mas que isso também não faça com que eles fiquem engessados, se sentindo incapazes. Incapazes de evoluir, de crescer, de aprender coisas novas ou de ir em busca de outros caminhos. Às vezes, o caminho que a gente quer seguir, ele está cheio de curvas, não é? Ele tem pedras, ele tem buracos e a gente tem medo de seguir quando percebe tudo isso, porque a gente não se sente capaz de dar conta, mas é caminhando. Mostre ao seu filho que é no caminho que ele vai aprendendo, que ele vai adquirindo segurança, que ele vai percebendo que ele pode dar conta sim de inúmeras atividades, mas talvez com algumas ele não seja assim, não tenha muita afinidade ou ele não seja excelente no processo, não é? Que ele não atinja conceitos altos, mas que o mínimo que ele fizer já é válido. Então eu pergunto a você, você está sabendo recompensar o seu filho? Mostrar a ele que o esforço dele diante da vida, que o esforço para se desenvolver, para dar conta dessas demandas, ele é válido? Porque às vezes seu filho pode estar olhando para você e dizer, poxa, mas eu tento, eu me esforço e meu pai e minha mãe não reconhecem isso. Então é preciso reconhecer. E outra coisa, se você precisar ensinar o seu filho a mesma tarefa, a mesma atividade, inúmeras vezes, que seja, porque educar é um ato de paciência também. Educar
é mostrar conteúdos, levar conteúdos, mas gerar reflexões no outro, para que o outro se utilize desses conteúdos e encaixe esses conteúdos no contexto de vida deles. E será que você está permitindo que seu filho faça isso? Ou aquilo que você leva para ele, você demonstra que deseja, não é? Que ele repita, que ele seja uma cópia daquilo que você planejou no processo educativo dele. Veja que eu já mostrei aqui que nesse caminho, essas pedras, esses buracos, essas curvas, são nuances do processo educativo que precisam estar sendo avaliadas pelo responsável pela educação, pelo pai, pela mãe. Porque quando a gente não se autoavalia, não é? Quando a gente não avalia o nível de conteúdo, os comportamentos que estamos levando aos nossos filhos, a gente corre esse risco de cair na mesmice, ou então de errar por não ter a capacidade de reconhecer que algo não está bem, que alguma atitude não está sendo válida. Os nossos filhos, eles precisam muito mais de nós do que a gente deles. Às vezes, a gente pensa que não tem assim uma dependência, uma inter-relação aí emocional, mas tem. Por mais que a gente olhe para o filho e perceba que ele é independente, que ele dá conta das demandas, ainda assim, nesse momento, é necessário que você preste atenção, que você acompanhe esse desenvolvimento, que você procure conhecer os caminhos que ele está buscando. Talvez, nesses caminhos, ele esteja em contato com pessoas que não estão sendo positivas na relação para ele. E ele não percebe, porque ele tem talvez uma carência emocional, uma dependência afetiva dessa pessoa, dessa terceira pessoa, que não é você, papai e mamãe, e que ele precisa da sua ajuda para identificar. Nem sempre ele está apto a fazer isso, porque ele entende que está na hora de seguir, de ir em busca de novos caminhos, porque ele já se cobra, a sociedade cobra dele, os amigos cobram dele, e ele não está bem para dar conta. E você também não está parando para perceber. Então, até nessa hora, os pais precisam entender que os filhos, eles carecem de um pouco mais de atenção. Eles carecem de uma atitude de caminhar, não é? Nem à frente, nem atrás, mas assim, ao lado, se mostrar parceiro. Não é nem a questão de se mostrar amigo, porque às vezes a relação de amizade, ela é prejudicial, porque você, como não sabe o limite de ser amigo, você termina perdendo essa hierarquia que é necessária dos pais para com os filhos, porque os filhos precisam entender que você, papai e mamãe, tem mais experiência e por conta disso, você é responsável por ele e algumas vezes você vai ter que se posicionar, dizendo não, por exemplo, frustrando um desejo dele, mas ele precisa entender que quando você age assim, é pelo bem dele, não é? E que ele no momento não está percebendo. Mas essa parceria precisa vir como um momento em que você vai se mostrar ao seu filho, entendendo que ele precisa de um parceiro naquele momento e não de alguém que esteja cobrando. Que ele, nesse momento, ele precisa de alguém que o estimule, que mostre que está tudo bem se ele não consegue fazer. Que mostre que ele tem o direito de errar. Que mostre que ele não é obrigado a ter excelência em absolutamente tudo. Isso é ser parceiro da educação do seu filho.
Isso é ser parceiro do desenvolvimento emocional dele. E você precisa agir dessa forma. Às vezes, os pais, quando vêm conversar comigo, eles já estão assim, estruturalmente desequilibrados, não é, na questão emocional. E por conta disso, eles não conseguem entender o que está acontecendo com o filho. Porque na visão deles, o filho tem tudo. Na visão deles, o filho não tem o direito, não é, de se sentir assim. Mas cada um de nós encara a vida, encara o mundo de uma forma diferente. E se seu filho está vivendo um transtorno de ansiedade, não é? Digamos um transtorno de ansiedade por separação, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Ele pode estar olhando o mundo como sendo um lugar muito perigoso. Um lugar onde ele não vai saber agir. Um lugar cheio de perigos, como aquele jogo que ele enfrenta, não é? Que ele joga tanto. Então, quando ele encara o mundo dessa forma, ele vai querer estar em casa. Ele vai querer estar agarrado a você, pai e mãe. E não vai se sentir na condição, com forças e capacidade para ir ao mundo sozinho. Então, isso vai retardar a independência emocional dele. E você pode não estar percebendo. Entenda que, às vezes, basta uma mudança de olhar. E aqui, o meu alerta nessa conversa, nessa interação com você, é exatamente esse. Não um desejo de lhe condenar e dizer a você que você está sendo responsável pela baixa autoestima do seu filho, por ele estar procrastinando algumas decisões, algumas atitudes, algumas atividades, mas que cabe a você ajudá-lo nesse processo. Então esse alerta vem para que você, a partir de hoje, mude esse olhar, que você possa se sentir na condição de ir ao encontro do seu filho e no diálogo entender o que está realmente acontecendo, antes de estar julgando, não é? Antes de estar rotulando as ações dele, ok? Então, papai, mamãe, educador, se você acredita que esse conteúdo que nós trouxemos hoje pode ser levado a algum amigo, pode fazer a diferença na relação familiar, na relação educacional de algum amigo, eu peço a você que indique o nosso canal. Nós temos uma plataforma no YouTube, no Instagram, no Facebook, e em cada uma delas existem inúmeros conteúdos que você pode estar se beneficiando, atuando e compartilhando para nos ajudar a levá-los a um número muito maior de pais, de famílias e de educadores, ok? Então, qualquer coisa, estamos junto a você para ajudá-lo a entender e se relacionar melhor em família, junto ao seu filho. Vamos juntos? Um grande abraço!